Boa tarde. Eu estava aqui ouvindo o professor falando, fazendo a leitura, e me lembrei bem de certos detalhes, então muitos relacionados com o que nós vamos hoje rever na obra do André Luiz, que já estamos lá quase no finalzinho, nos domínios da mediunidade, e hoje a gente começa no capítulo 24, que é chamado Luta Expiatória. É um capítulo que me chamou especial atenção, porque eu convivo dentro do ambiente universitário com um certo número de jovens, que são os alunos, e às vezes você descobre determinados talentos dentro desse contexto, dessa juventude que está chegando na universidade, e dali um tempo você percebe que aquele jovem, aquela jovem, começa a ficar meio alheia, se desliga de tudo, parte para um outro ritmo de vida e se perde muito nesse mundo através do seu pensamento, passa a ser desconexo. Você sabe que ele tem uma capacidade de raciocínio, se ele tem uma capacidade de pensamento, uma criatividade, e com o tempo isso tudo vai se perdendo. É impressionante, é um número considerável a cada ano de que eu convivo com turmas novas dentro de certas aulas. Meu setor é o setor tecnológico. Você percebe como o que nós vamos ver aqui hoje é um fenômeno muito comum, né? E eu acho que a grande mensagem que esse capítulo deixa dentro do contexto nosso é uma questão da responsabilidade, tanto familiar como social, com relação a esse problema dessa alienação provocada, no caso aqui que a gente vai ver, por um processo de uma programação, de uma reencarnação de um grupo de antigos comparsas espirituais. Então, durante a reunião, nós estamos acompanhando aqui no capítulo, já é a segunda reunião que o André, o Hilário, sob tutela do Aulus, participam na reunião da Casa Espírita, uma reunião pública de tratamento, e a reunião transcorreu já com alguns outros exemplos que a gente viu desde o capítulo 19, e esse aqui é a reunião, eles informam que a reunião já está num processo de encerramento, quando um membro da assistência sofre uma crise, entra num processo meio desesperador de convulsão, inclusive caindo da cadeira, precisou de auxílio. E o André e o Hilário percebem que ele não estava sujeito a nenhuma interferência espiritual, como o caso anterior que nós vimos da senhora, que tinha uma ligação muito forte com um comparsa do passado. Eles percebem, próximo a esse companheiro, duas entidades mais negativas, mas sem que haja nenhuma ligação espiritual, mental, entre o companheiro na reunião, companheiro encarnado na reunião, e os dois companheiros lá do plano espiritual. Um detalhe que o André começa descrevendo a situação como se fosse uma pessoa já mais para a maturidade. E mais à frente o Aulus explica que não, que é um jovem na casa dos 30 anos. E o nome é o Américo. Então a própria transformação do corpo físico voltado pelo desgaste que aquela doença provocou naquele indivíduo. Então o Aulus explica que ele é um companheiro que veio por um processo expiatório e apresenta esse comportamento muito depressivo, provocado por consequências de uma hipnose profunda que ele sofreu quando do desenlace da sua última reencarnação e a sua passagem pelo plano espiritual. Agravantes físicos na atual reencarnação, né? E ele coloca ainda, aí vem a situação mais no final do capítulo, o jovem, o que me chamou assim de interessante, na descrição, ele não faz tanta ênfase, mas isso eu coloquei até para a gente perceber já um processo de tratamento, é que o jovem estava sozinho, foi à reunião
por vontade própria. Ele não foi conduzido, não estava lá cerceado, ele já procurava a reunião no sentido de procurar uma estabilidade ao seu processo emocional. Né? Mas ele sai da reunião, o Aulus, o André e o Hilário acompanham até a casa, e a gente vê o cenário descrito da situação daquele jovem. Então é onde o Aulus explica a dinâmica daquela família. A situação era a seguinte: antigos comparsas espirituais que estavam numa mesma reencarnação, resgatando um processo de um passado um pouco distante, em que eles formaram um bando de assaltantes e extorquiam e matavam várias vítimas nas estradas. Esses companheiros aproveitaram da situação de fragilidade de diversas pessoas, em diversas situações, é claro, provocando o agravante das relações do campo espiritual. Imaginemos a situação que aqueles companheiros estavam provocando e estavam adquirindo esses débitos na sua jornada evolutiva. Ele, então, esse rapaz especificamente, foi nessa atual existência, era filho do chefe do bando, que recebeu mais outros 3 rapazes. Então eram 4 filhos homens, uma filha, uma moça, e a mãe dentro do contexto familiar. E o Aulus deixa claro que a presença da filha era uma antiga irmã espiritual que aquele pai teve no passado e que veio para amenizar, para ajudar o resgate daqueles 4 rapazes. O Américo era um deles, e pela citação que a gente vê durante o capítulo, ele já estava numa condição um pouco melhor, que é aquela situação que ele foi buscar algum auxílio para tentar se restabelecer. E a gente vai analisar muito esse contexto dessas patologias mentais no ambiente familiar. Aí eu extrapolo um pouco mais para o ambiente profissional, para as nossas relações de amizade. Eu acho que todos nós vamos encontrar vários exemplos semelhantes ao do que a gente vai ver um pouco das orientações do Aulus com relação a esse problema do rapaz. Bom, eu fui buscar um livro que eu acho extremamente interessante e recomendo a todos que possam ler. Existe uma cópia digital, eu tenho a cópia digital, não sei se é uma cópia liberada, mas eu encontrei já na internet, como a gente sabe, mas eu recomendo que tenham a aquisição desse livro, que é um livro psicografado pelo Divaldo, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Muito interessante o livro, e eu daqui tirei muito o que a gente vai fazer um pouco do nosso estudo. E selecionei uma frase que o Manuel Filomeno apresenta logo no início do livro. Ele faz uma exposição e ele coloca a seguinte: o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e a ampliar a capacidade de amar. Aqui a gente já percebe uma boa situação de responsabilidade dentro do contexto familiar que nós vivemos. Problemas todos nós temos, soluções todos nós queremos, mas será que nós nos empenhamos em procurar realmente a solução dos problemas? Ou às vezes, como é muito comum, a gente chamar que jogar para debaixo do tapete, esconder o problema e não procurar a solução. Me lembrou, vendo essa situação, é o caso há uns talvez 10 ou 12 anos em São Paulo, daquele rapaz que adentra ao cinema armado e fuzila 7 pessoas dentro do cinema. Era um estudante que veio para São Paulo fazer o curso de medicina de uma família do estado da Bahia, de relativa posse,
e que estava sozinho em São Paulo. Era um jovem, na faixa dos 25 anos, que já havia apresentado várias situações de fenômeno, de comportamento patológico, exigindo um tratamento médico, ambulatorial, clínico, e que a família, por vergonha talvez, isso inclusive relatos depois das entrevistas que a mídia fez tentando esclarecer o caso, a família tira o jovem do convívio familiar, joga num núcleo São Paulo, estudando, e deixa abandonado para que ele procure se esforçar e superar essa situação. E o jovem cometeu 7 homicídios armado dentro de um cinema. Está lá preso, convivendo num ambiente em que ele está cerceado socialmente, ainda está, não há possibilidade dele ser recuperado, também pelas situações dos nossos processos de tratamento. E veio outro caso que a gente passou aqui no Rio de Janeiro, daquele jovem que vai à escola que estudou, que havia sofrido um processo de bullying durante muitos anos, e fuzila em torno de 14 ou 13 estudantes da escola. Então, são situações que nós convivemos no nosso dia a dia. Muito mais comum. Existe um filme, eu recomendo a todos também, que vejam, chama Precisamos Falar sobre Calvin. É um filme que existe em cópias em DVD. É um filme muito comentado. É a história de uma família de classe média alta, nos Estados Unidos, aí o padrão de vida muito elevado, comparado com o nosso, uma classe média alta lá, é muito diferente da classe média alta aqui, em que desde o nascimento, a mãe começa a desenvolver um sintoma com relação ao filho de medo, desde ele bebezinho. Ela sentia no olhar uma certa interferência do menino. Ele cresce e ela sempre com aquele pavor, ela vai desenvolvendo, ela fala às vezes com o pai, e o pai, não, isso não é nada. Ela tem uma segunda filha, uma diferença de idade mais ou menos de uns 7 anos. O irmão tenta várias vezes, através de brincadeiras, ele põe em risco a vida da irmã. E mais à frente, já há um tempo, já ele adolescente, na faixa dos 15 anos, ele provoca um acidente que a irmã perde a vista. Deliberadamente ele faz a situação. E ela sabe disso, porque através do pensamento, através das sensações, ela percebe que aquilo que ele descreveu como um acidente foi provocado. E ela desenvolve um medo tremendo com relação ao filho e tenta várias vezes conversar com o pai. O pai, deixa disso, é adolescente, não tem nada a ver, ele está... É o momento, é você que tem problema com ele, ele é um menino muito bom, e o menino fazendo esse jogo sentimental com os pais. No Natal, o pai resolve dar de presente para o filho um arco, para ele praticar o esporte de arco e flecha. Foi a sensação para o menino. No verão seguinte, ele sai de férias, tenta, treina. Mais ou menos aí, 8 meses depois, ele mata o pai, mata a irmã, vai para a escola e mata 6 companheiros de escola com arco e flecha. E o filme relata o desespero dessa mãe para tentar salvar o filho da condenação de morte. Ela perde tudo o que eles tinham, todos os bens materiais foram colocados em função que ela pudesse conseguir com que o advogado levasse a ele a uma prisão perpétua, e ela vai visitá-lo. O filme, então, começa com ela fazendo uma visita na penitenciária, e aí depois tem um flashback do que foi aquilo. Mesmo ali, ela ainda conservava esse pavor do menino, e mesmo ali ele fazia o jogo dela. Então a gente percebe naquele garoto que começa desde pequeno tendo esse comportamento, alguma patologia. Exatamente é isso que nós vamos estudar aqui nesse capítulo da luta expiatória. São patologias físicas que são diagnosticadas aqui, através da nossa medicina, mas que têm consequências em toda uma programação histórica de vida e na consolidação daquele novo ser numa nova existência. Então é um caso, eu citei esses 3 casos, são casos mais
reais, vamos chamar agravantes, dessa situação que nós vemos aqui. Mas é muito, muito, muito comum. Então vamos lá, é o caso do Américo, o jovem, 30 anos, com aquela aparência que o próprio Aulus coloca como já desgastado pela vida. E ele começa, o atendimento na reunião acontece, o rapaz entra numa crise, perde o controle, cai, eles amparam, fazem um processo terapêutico de atenção, de atendimento, passam através do passe magnético. E o André identifica a presença, mas não a ligação mediúnica entre o Américo encarnado e duas entidades do plano espiritual. Ele faz a descrição da presença e relata, muito sério, não havia nenhuma ligação, nenhuma conexão entre as entidades e o Américo. Ele estranhou isso. Outro fato que ele estranha muito é que, apesar de todo o atendimento e dedicação dos companheiros, tanto da casa espírita, quanto os que estavam participando da reunião mediúnica, os companheiros espirituais, o Américo se tornava alheio a tudo. Era como se aquilo acontecesse e ele tivesse uma barreira energética que ele não absorvia, conseguia absorver aquelas frequências positivas e equilibrantes. Refletia todo aquele pensamento. Então, voltando ao que a gente viu lá desde o capítulo 2, na palestra do Albério, quando ele fala sobre a dinâmica da mente, o Américo cria um campo mental reflexivo às interferências. Tá? Esse campo mental que a gente vê descrito durante todo o livro do André Luiz, nós vibramos, como lá a gente viu, emitimos ondas de pensamento e captamos outras ondas de pensamento e sofremos a ação do mundo em que nós estamos. Criamos e absorvemos todas essas ondas de pensamentos dos que estão ao nosso redor. No caso do Américo, ele era reflexivo a essas interferências do grupo, positivas do grupo espiritual. Era dele, ele ficava alheio a toda aquela atenção, aquela situação, mas estava ali presente. O que eu acho interessante é que a demonstração da própria vontade do Espírito de mudar aquela situação que lhe causa angústia, indo à reunião, mesmo sendo muito reflexivo a todos os componentes, a todas as interferências espirituais. E o Aulus começa então explicando. Desde a infância, ele sofre com um contato indireto, eu deixei grifado aqui, indireto, porque não era uma obsessão, como a gente está acostumado a ver, como foi o caso, os dois casos anteriores analisados. Sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado. E quando isso acontece, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que o sufocam a alegria de viver. Foi tão forte o processo que ele passa quando, do desenlace da existência que cometeram os certos delitos, que a conexão ficou muito estabelecida. Aqueles companheiros espirituais, a própria vibração, o próprio campo mental daqueles companheiros atuava de forma a interferir no campo mental do Américo, provocando a crise histérica e até sufocando a alegria de viver. Você imagina o que é constantemente você sendo bombardeado com um pensamento de culpa. Quando a gente é criança, a gente faz coisa errada. Eu me lembro, tinha história de... Eu faço aniversário perto do Natal. É horrível nascer perto do Natal, porque você só tem um presente prometido. Mas eu ficava naquela esperando, caramba, se eu aprontar do meio do ano para frente, eu tinha que mudar meu jeito de ser.
O primeiro semestre eu estava liberado, porque fica sempre aquela coisa, e aí, quando chegar no meu aniversário, eu não vou ter presente. Então, a gente tem essa culpa, naturalmente, nós ao cometermos determinados delitos, a gente traz essa culpa. Por exemplo, estou de dieta, mas quando você não consegue fazer dieta, ao contrário, você começa a comer mais, quanto mais você come, mais culpa você sente, mais vontade de comer você tem de comer. Então, imagina esse pensamento de culpa, jogado intensamente num indivíduo desequilibrado. Ele sofrendo a ação durante anos e anos e anos na existência do mundo espiritual, ação hipnótica, lançando aquele pensamento de culpa. E aí, quando de uma nova programação, de uma nova existência, simples presença daqueles companheiros espirituais desenvolvia todo aquele processo de culpa, apagando a vontade de viver. E aí o Aulus continua: vagou durante muitos anos na desolada região das trevas, onde foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia. Voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo espiritual. Bom, ao sofrer esse processo, a gente também já viu nas descrições esse campo mental que nós possuímos, que não é físico, ele grava, ele tem adensamentos energéticos. Esse pensamento bombardeado constantemente, a culpa, sentindo realmente culpado daquilo, provocou adensamentos energéticos no campo espiritual do que hoje é o Américo, na época do que era o Américo. E esse adensamento do perispírito leva toda essa conjuntura de forças energéticas negativas, de sentimento de culpa, para a constituição de um novo corpo físico. Então a gente vai ver que as consequências dessa postura, desse sentimento do que foi no passado, associado à interferência espiritual, provoca danos no que a gente chama de corpo espiritual, do nosso perispírito, que por sua vez, ao consolidarmos, através das leis da genética, um novo corpo físico, esse modelo energético que carrega adensamento energético provoca patologias físicas no indivíduo. Existe um biólogo chamado Rupert Sheldrake que criou uma teoria final dos anos 70, que ele diz que ele chama de corpos morfogenéticos. Eu já falei aqui várias vezes nas aulas nossas do ICEB, eu já fiz um estudo especificamente sobre essa teoria dele, dos campos morfogenéticos, em que ele coloca todos os seres vivos possuem esse campo de energia, que não é físico, e que o processo da morte natural do corpo físico não destrói esse mapa energético. E essas informações são transferidas em situações mais de outras existências. Ele era inglês, militava numa universidade da Inglaterra. Depois dessa teoria dele foi banido. Hoje ele está na Califórnia, trabalha num instituto específico que trabalha com vivências passadas. Então ele leva, quer dizer, esse mapa energético que nós criamos através das nossas vivências, das nossas experiências, ele não se desfaz. Numa situação de uma nova programação, aquele mapa está traçado. A genética, ela colabora e faz com que aquele adensamento tragam as marcas para o corpo físico, que é o caso que a gente vai ver um pouco mais, o Manuel Filomeno fala um pouquinho mais adiante. Então, continuando aqui na situação que o Aulus continua, ele diz: os tratamentos dolorosos e difíceis que lhe castigaram profundamente a vida física, parece um velho quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. É isso que tem. Então, esse perispírito tão lesionado,
tão marcado por adensamentos energéticos, provoca, inclusive, modificações no corpo físico. Eu achei muito interessante, é o desequilíbrio da alma a refletir-se no corpo físico. Olha as responsabilidades que nós temos. Mais ainda, e as responsabilidades que nós temos com aqueles que estão próximos da gente, que é o que eu quero chegar mais no final, que eu acho que a descrição do caso é interessante para a gente ver, mas vamos estudar um pouco mais como trabalhar esse processo, né? Então vamos lá para frente, continuando ainda as orientações. Ele conta, aos 7 anos, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo que se impôs. Ele tem um relato, coloca que aos 7 anos, mais ou menos, na programação de uma nova reencarnação, é o tempo que aquela nova existência incorpora aquele espírito mais antigo. Então, ali até o período de 7 anos, há uma tutela espiritual muito grande com relação aos novos reencarnes. E nesse período, logo em seguida, ele começa a apresentar essa desarmonia energética. Mas, como ele coloca, vem lutando no processo regenerativo. Não se acredita, quer dizer, o Américo não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Crê-se derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enferniços e que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros da viciação. Eu, quando li isso aqui, eu lembrei de um aluno de 3 anos atrás. Para mim, era o reflexo dessa situação. Você sabia que o indivíduo era dotado de uma capacidade intelectual, porque ele passou por todo um processo seletivo, foi admitido numa das melhores escolas, e, de um momento para frente, começa a se sentir que não é nada, que não consegue nada. Parece que tudo para ele, que era, de certa forma, fácil, fica de uma forma tão difícil que ele fala, eu não vou conseguir. Abandonou o curso por toda a insistência que os amigos, que outras pessoas tiveram, para que ele insistisse um pouco mais. Abandonou um curso de engenharia no penúltimo ano, ele tinha mais 3 semestres. Um aluno com notas exemplares, abandonou porque dizia, eu não consigo mais, eu não consigo, não tenho capacidade mais. Hoje, eu sei de notícia através de outros que tem, a aparência dele, como está descrito do Américo, um velho, derrotado, fica só dentro de casa, não sai, não estabelece vínculo com ninguém, não deixa que as pessoas se aproximem dele, porque ele fala, eu agora sei que eu sou um derrotado mesmo, porque eu não consegui nem terminar a faculdade que eu ia bem. Olha a situação, ele abandona porque ele tem um padrão de nota alto, que a gente chama um coeficiente de rendimento da universidade, um 9, quando a média é 7, olha a diferença, de 9 para 7. E depois ele abandona porque aquilo causava um incômodo, ele não sabia o que era. Hoje ele diz, eu não tenho condição nem de chegar a fazer aquilo que eu estava me propondo. Eu realmente sou um derrotado, eu não vou para frente. É um caso, tem aí os seus 28 anos, talvez. Tá? Então é isolado, ele realmente não quer sair, fica só no seu quarto, se isola da família, não tem amigos. Sim, a culpa. Sim, mas aí ele vem, olha, e nutre os pensamentos enferniços que lhes são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros. Então ele é alimentado com aquilo. Então aquela culpa, aquele adensamento energético, associado a essa nova, não é uma obsessão, é o pensamento dos outros que estão alimentando. Realmente, você é um derrotado, você é um fraco, você não consegue nada. Você só é um peso morto para a sua família.
olha o índice de suicidas na adolescência. Passa a ser um processo auto-obsessivo, porque ele se fechou, ele bloqueou. No começo do capítulo, o Aulus coloca isso, eles notam, foram dados passes magnéticos, ele foi orientado pelo diretor da reunião, e sofreu a ação do diretor espiritual da reunião. E o André fala para o Aulus, mas ele foi reflexivo a tudo. Ele está saindo daqui sem nenhuma ligação energética com aquilo de bom que foi colocado a ele. Era um bloqueio total. Tá? É um caso, é um processo realmente dele, dele como espírito e como Américo reencarnado. Ele bloqueia, ele fecha toda essa interferência. Tá? E eu coloco aqui, deixei bem, grifei, olha, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Então, naquela hora que ele poderia pensar, vou começar a modificar, vou fazer alguma coisa, a crise física se agrava pela própria atuação daqueles pensamentos negativos, de tal forma que ele entra em convulsão e aí ele vê, não consigo mesmo. Também é um processo de ele autoalimenta aquela situação de dano. Tá? E isso é muito comum nos nossos dias. Então você vê, são situações que depois que você sai do âmbito físico somente, da vida física, da vida material, e você adentra para o campo espiritual, você nota uma dinâmica totalmente diferente. Porque muitas vezes as pessoas, ele é realmente um vagabundo, aquele cara só fica fechado no quarto, não quer nada com a vida, é um cara que não se relaciona com ninguém, eu já tentei me aproximar dele, ele é reflexivo. Quer dizer, até esse processo que a gente naturalmente expressa, como eu, desse aluno que eu relatei, eu vi relatos de amigos de turma que deixaram, não vou mais lá, porque não adianta ir, não quer. Mas olha a dinâmica, saindo só do campo físico para o campo material e espiritual. Você vê uma dinâmica muito complicada para ser resolvida, porque é um processo reflexivo total. E aí eu entro nas orientações que o Manuel Filomeno, através da psicografia do Divaldo, traz no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E ele fala assim, no processo da evolução espiritual, as heranças do passado, caracterizadas pelo despautério, pelo abuso e extravagância, não raro pela crueldade e desrespeito à própria como à vida do próximo, respondem por inúmeros fatores genéticos que dão lugar aos transtornos psicóticos que desvairiam os espíritos. Então, olha só, respondem por inúmeros fatores genéticos. Quer dizer, dentro da nossa concepção desse corpo físico que nós temos aqui, esses adensamentos energéticos vão provocar patologias físicas nesse novo organismo. O modelo está desorganizado, quer dizer, o modelo que vai trazer um mapa que auxilia até a própria genética que tem, ele está desorganizado, está energeticamente desestruturado, descompensado. Então, ao se moldar aquele novo corpo físico, já o agravante físico, aí não é o agravante só espiritual ou do corpo-espírito. O corpo físico traz problemas patológicos com relação a isso. Tá? São múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, e por serem responsáveis pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a nossa existência. Então, olha só, você traz esse adensamento. Você tem essa lesão perispiritual, que na consolidação do seu corpo físico, você provoca determinadas patologias clínicas, que vão, por sua vez, provocar também
outras consequências, porque o nosso cérebro, que traz esse desequilíbrio energético, tá? Que é muito estudado pela medicina, que tem tratamento clínico, ambulatorial, que tem tratamento até processo cirúrgico, isso tudo a medicina avançou. Existem os tratamentos, estão aí disponíveis, mas essa patologia nesse ambiente que gerencia todas as nossas falas, as nossas atitudes, as nossas reações, elas também passam a ser desequilibradas. Então, esse desequilíbrio energético que gerado em vidas espirituais, adensando o perispírito, transformando o corpo físico, também provocam essas atitudes. A agressividade, por exemplo, a brutalidade de determinadas pessoas, as reações de passividade com relação a determinadas situações, esse isolamento, essa melancolia patológica que em muitos casos a gente vê de certas pessoas. Olha as responsabilidades espirituais também do nosso redor. Quer dizer, e aí quando você está com um caso desse nas mãos, o que você deve fazer, né? Vamos lá, continuando nas orientações do Manuel Filomeno. Herdeiro de si mesmo, transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres de reabilitação e refazimento quando erra. Então, não existe, não estou sendo punido. Essa é a grande diferença que a doutrina espírita traz para a humanidade. É uma reabilitação, um refazimento, para que a gente possa, aquele adensamento energético que provoca todas essas patologias, possam ser dissipados, desmanchados, dissolvidos. Eu trouxe, quando eu apresentei aqui também o capítulo, acho que foi 3, eu trouxe aquelas figuras que eu mostrei, o som, mostrando, fazendo, lembra aquilo? Cada frequência, você tem uma frequência característica, era uma placa metálica, aquilo que eu posso apresentar mais à frente, é uma experiência comum, o cara pegou arroz, jogou em cima de uma placa metálica, um alto-falante com um microfone, que tem um som muito puro, som puro de frequências. Conforme ele vibra, o material metálico vibra, o arroz se movimenta e você tem desenhos de figuras e ele muda a frequência, muda a figura. Exatamente assim é o nosso perispírito. Ao mudarmos as frequências de pensamento, aquele adensamento energético que está provocando aquela situação, de certa forma, começa a se dissolver. Como? São interações de frequências. Então, você precisa ter uma mudança na sua postura de pensamento, no seu propósito de vida, que está acontecendo aqui com o Américo. Como eu disse, ele já foi buscar a reunião da casa espírita por vontade própria. Ele não estava lá cerceado, amarrado, ele não estava lá confinado, ele foi por necessidade do próprio espírito. Então, o primeiro processo que a gente percebe que ele vai se refazer dessa estrutura, que ele vai se reabilitar. A marca do passado se desfaz à medida que a sua postura nova tem. Isso é o uso correto do livre-arbítrio. Essa é que é a dinâmica da vida. Ele não está sendo punido. Aquilo foi uma situação que ele provocou e que ele próprio tem que refazer para se reabilitar. Aí. Por isso ocorrem os transtornos psiquiátricos. Por isso o quê? Por essa condição de prejuízo, de dano de vidas passadas. Por isso ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos. Em todas elas, o paciente desempenha um papel relevante, sendo a sua cura o resultado de imprescindível, olha, deixei aqui, contribuição pessoal ao lado da assistência que deve receber, tanto a especializada quanto a afetiva dos familiares, amigos aos quais se encontra vinculado. Nesse caso específico, o pai, que era o antigo chefe do bando, ele agora estava paralítico,
já havia se recuperado, equilibrado emocionalmente, sentia essa necessidade de amparar os filhos, sentia essa necessidade, tinha o apoio da esposa e da filha, que eram antigas amizades, grandes amizades do passado. A família se reestruturou de tal forma que permitia aos filhos. Então, esse caso do Américo era o único, porque os outros 3 estavam na mesma frequência ainda de pensamento e de situação do passado. Já houve um progresso? É claro que houve esse progresso. A gente viu que do passado os 5 foram delinquentes, um já tinha sido, de certa forma, reestruturado, que era o pai. E o Américo estava no processo já de mudança. Tem a cena que quando ele volta, que ele passa, ele vai dormir, ele em espírito levanta e corre para o quarto onde estava o pai pedindo amparo, dizendo que ele tinha medo, que ele tinha gente que estava ali do lado, tentando o persegui-lo. Ele busca o amparo daquele que tinha sido o seu antigo chefe, que era o atual pai. E o pai se sente culpado, faz uma prece, tentando reestabelecer. Nesse momento, a irmã, que era um espírito mais já evoluído e estava ali para amenizar aquela situação, busca o companheiro Américo, o irmão, leva para o quarto, tranquilizando, dizendo que estava tudo bem. Então, a família, de certa forma, ela é esse ambiente. Agora, em muitos casos, como eu citei, o exemplo até desse rapaz de São Paulo, ao contrário, a família leva, esconde, segrega, afasta. Vergonha, medo, né? Tem várias situações. Então, esse do filme do Calvin, se vocês tiverem chance de ver, é um filme que merece. A mãe fala com o pai: nós precisamos conversar sobre Calvin. Alguma coisa tem nesse menino. O pai: não, ele é um bom menino, é um adolescente como outro qualquer. E o menino percebe essa jogada, ele sabe que o pai é solidário a ele. E ele envia pensamentos. O ator que faz, o adolescente que faz o Calvin é espetacular, porque você percebe o olhar dele de cinismo, aquela manipulação que ele faz, é muito interessante. E a mãe tem medo, a mãe não fica sozinha com ele. A mãe tem medo. Tudo que ela observa dele, ele faz questão de mostrar: eu estou aqui e eu vou fazer aquilo que você sabe que eu vou fazer. Então, você vê, esse momento, essa família tem que ser reestruturada, tem que ser amparada. E como o Manuel Filomeno fala, olha, o resultado de imprescindível contribuição pessoal, quer dizer, o próprio tem que estar predisposto a receber, ao lado da assistência especializada, clínica, médica. Não é possível, tem que ter tratamento, tem que ter realmente, em determinadas situações, até medicação pesada para que aquele momento de crise seja resolvido, porque não é com um chazinho só que... Não, você precisa realmente do remédio forte, daquele tarja proibida, porque ele controla quimicamente as reações mentais. Sim, a bioquímica do cérebro é controlada através de... Precisa. E aí um bom profissional que sabe o momento certo e a dosagem certa, porque não, às vezes é aquele sossega e deixa ali dopado. Não é esse, é um processo especializado, com conhecimento profundo, afetivo dos familiares e amigos. Então, o Manuel Filomeno traça aqui exatamente o processo. Não é um processo rápido, é um processo lento também de estabelecer esse equilíbrio, mas é por aí. Para a gente finalizar, ninguém se encontra sós em qualquer processo alienatório. Olha só, ninguém está sozinho numa situação dessa. Isto porque os comprometimentos negativos igualmente têm lugar com parcerias identificadas com o fenômeno. É o grupo, né?
Quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais, no seio de qualquer família, gerando sofrimento a outrem, não se trata de ocorrência casual. Neste grupo encontram-se outros espíritos que participaram das mesmas infames e refregas, ora em recomposição. Olha, aí vem o chamado, sem comentários com relação a isso aqui. Estamos todos imbuídos num processo de regeneração para transformar a nossa sociedade. Então, esse convívio com esses espíritos é de responsabilidade nossa. O mundo passa por essa transição. O mundo, a família dos espíritos que estão aqui nesse momento, ligados à vida terrena, passa por esse momento. Olha o que nós estamos vendo em pleno século XXI da nossa sociedade. Parece o caos. Parece que a gente está indo por uma situação. É um processo de transformação que nós estamos passando. Vamos manter as nossas vibrações positivas, vamos fazer aquilo que nos compete, vamos em frente, porque a gente arrasta aquele também para frente. Então, se eu ficar só focado na crítica, na desilusão, em evidenciando o problema, eu não vou resolver o problema. Eu sempre brinco para todos os alunos que eu tenho. Melhor situação para você resolver um problema é sair do problema. Quando você está no problema, você não consegue enxergar o problema. Sai fora, deixa fora. Você tem algum insight, às vezes. Nossa, mas foi tão fácil. Porque quando você está naquela configuração, é mais difícil. Quando você sai do problema, quando você enxerga o problema na real dimensão dele, na configuração que ele tem, você consegue propor uma solução do problema. Sim, porque você está sofrendo a ação daquela condição. E você está no momento ali que você não consegue nem exercer o seu pensamento. Aconteceu comigo ontem, eu estava com um problema muito sério de um projeto que eu estou fazendo, muito sério. Eu não conseguia, ter uns 15 dias que eu estava pensando numa solução que eu não entendia como eu vou chegar àquilo. Eu estava numa situação, ontem tive que resolver um problema no centro de Niterói e resolvi de barca à tarde. Entrei, fazia o quê? Acho que tem uns 20 anos que eu não usava a barca. Sentei, estou olhando a paisagem, menino, tum! Eu falei, não acredito, encontrei a solução, mas era tão fácil, estava tão visível. Eu liguei para um companheiro lá, que a gente está relatando o projeto, cara, a gente não viu isso. Ele, caramba, mas é verdade. Era um detalhe tão bobo que a gente passou várias e várias e várias vezes e não conseguiu resolver. Então, quando você deixa do conflito, você às vezes abre a sua mente para a solução. Indivíduos espirituais dentro dessa configuração, analise de outra forma. Não é um problema, é o caminho de uma solução de um problema que nós tivemos mais no passado. Então, é o momento de transição. Então, essa situação desse problema do capítulo 24, muito comum. Acredito que todos nós podemos aí enumerar vários e vários casos. A solução passa por esse processo terapêutico que fala o Aulus e o Emmanuel Filomeno nesse livro. Só para a gente terminar rapidamente aqui, queria deixar o que o Aulus coloca também. Eu volto ao livro e o Aulus coloca. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espeziam estão conosco, respirando reencarnados no mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. Então essa é a dinâmica da vida. É o processo certo de você pisar seguro para uma existência de menos sofrimento, menos dor, menos angústia. Não quero ir sozinho. Eu estou junto do grupo. Naquele ambiente que nós estamos, tanto vêm aqueles compassos do passado, quanto os grandes amigos que nos querem puxar para frente. Então é por aí. Sejamos nós aquele que talvez
arrasta, mas que se deixe ser arrastados também por esses companheiros que estão do nosso lado. Ambiente familiar, eu coloco aqui ambiente de trabalho, é outro processo que a gente encontra muito disso. Ambiente social, Rio de Janeiro. Tem pergunta, outro dia eu fui a Brasília no final de semana passado, e um casal que é do Nordeste, diz que tem muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro, mas que tem muito medo de vir para cá, das notícias que tem. E que todas as férias eles vão para Fortaleza, vão 3 ou 4 vezes Fortaleza. Aí eu brinquei com ele e falei, você sabe qual é a estatística das 3 cidades mais perigosas do Brasil? Ele, não, o que tem? Rio de Janeiro, é claro. Fortaleza é a segunda. Maceió é a primeira, Recife é a terceira. Rio de Janeiro está em 7º ou 9º. Então você vê, olha a situação que tem assim. Então, a mídia. Então também é outro problema sério que a gente tem, que essa é a perturbação social que nós estamos vivendo. Nós estamos mergulhados nesse mundo, temos que fazer alguma coisa. Primeira coisa a fazer, pensar positivamente. Ser otimista com relação... A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né? Ser otimista com as relações. Porque é dessa forma que muda. Se eu for o pessimista e focar, eu vou me isolar, eu vou fazer como o Américo. Bloqueio toda a possibilidade de alteração. Então a gente nota nesse capítulo 24, eu falo, cada capítulo que a gente estuda dos domínios da mediunidade parece ser o melhor de todos eles, né? Mas são situações muito reais que estão ao nosso lado e que nós podemos contribuir de forma muito positiva. Vamos pensar muito no que o Aulus falou e no que o Manuel Filomeno deixa aqui para todos nós. Esse conhecimento está aí. Vamos mudar essa situação. Não sei se você leu Ação e Reação, aquele caso do débito estacionário lá do anão. Acho que mesmo eles estando só não praticando o mal, já é uma evolução. É só isso que eu queria saber. As leis humanas hoje, elas cerciam e muito determinados comportamentos. E isso é um processo que a sociedade evoluiu. Então esses que estavam lá, o relato que tem no livro é que eles estavam alcoolizados, com um palavreado baixo ainda, mas de certa forma confinados dentro da estrutura social que nós vivemos. Tá? Então as leis humanas progridem em função até de cercear esse comportamento agressivo. Mas ainda existe, mas vai mudar. Eu queria aproveitar, já que você falou na questão do ambiente familiar, a importância do Evangelho no lar. Basta uma única pessoa num propósito positivo, ele muda toda aquela frequência. É exaustivo, é cansativo, mas é fundamental que se tenha determinadas situações, por exemplo, conversas, tipos de filme que você assiste, material que você tenha na sua casa, tudo isso conta. Então, você começa a fazer uma asepsia, isso não é falso moralismo, isso é o pensamento positivo. Aonde você tem pensamento positivo, pensamento equilibrante, as coisas vão se equilibrar. Então, o Evangelho é fundamental, basta que a pessoa se concentre. Se ela não tem o ambiente ainda propício para até a materialização de uma reunião em que ela discuta, coloque, faça intimamente, faça uma leitura como nós fazemos comum de uma página, vibre em função do grupo familiar, isso é o Evangelho no lar. Leia um trecho para você, medite de forma positiva, pense naqueles que estão ao seu redor, as situações mudam, e mudam mesmo. Eu vi o filme sobre a Anísia da Silveira, o trabalho dela está em cartaz. Quer dizer, não é bem esse caso, não vai falar de parte religiosa, mas como que a mudança da maneira de se lidar com as pessoas, ali no caso pacientes psiquiátricos graves, né, como tudo muda também. Quando muda toda a vibração, toda a maneira de lidar, como tudo muda, né? Enquanto que os psiquiatras na época, interessados, como está aqui no livro, né, da lobotomia, dos tratamentos que eram recomendados, esse livro é mais ou menos, né, daquela época que esse tratamento era o mais usado, e ela vem com toda essa mudança da maneira de lidar. Vale a pena,
ver o filme. Vale a pena ver, e também não só pelo trabalho da atriz, que é fenomenal, mas pela história. Vale a pena ver a história da Anísia. Eu a conheci, 2 vezes eu tive possibilidade de a ver pessoalmente, né? Uma pessoa que foi a um seminário que ela estava presente, fantástico. Uma pessoa que irradia, ela exatamente é aquilo. Muda quando você muda. E pessoas que tinham uma agressividade muito grande. Isso é o respeito e o afeto. Talvez por esse caminho do respeito e do afeto, você começa a mudar mais rapidamente. Então, mais do que até o processo clínico, só terapêutico e medicamentológico, você muda. Respeito e afeto a qualquer ser humano é fundamental. Nesse caso, ainda tem a relação familiar que reforça muito isso, né? O Espiritismo fundamenta muito isso, né? Reforma íntima, né? Vigilância, oração, são coisas relevantes para a nossa renovação a partir de agora. Nós podemos fazer. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréa, cientista pioneiro da medicina do futuro.